coach, Elane? Você que trabalha com life coaching, é legal até falar um pouco disso, né? O que é coaching para você? Tem vários conceitos, né? Eu gosto muito daquele que é muito simples, né? Quanto mais simples, eu acho que é melhor para se falar, porque não tem a pessoa que quer entender o que é coaching, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio. Coaching, ele veio da área dos esportes, né? Antes de existir na área corporativa, veio como treinamento, vamos dizer assim. Quando ele foi transmutado para a área das relações humanas, ele veio com radical mudança de seu significado. Então, quando a gente fala de coaching entre pessoas que não envolve o esporte, nós estamos falando de uma palavra que não tem tradução, né, do inglês para o português. É como yoga. Traduz yoga. Não, você define yoga. Não tem como traduzir. Então, a gente colocando já para a área das relações, o coaching seria... Você pode defini-lo como um processo, uma ferramenta, um acordo, geralmente entre duas pessoas, em que o treinador, que é o coach, que no nosso caso é um treinador que não dá as metas, ele facilita o aprendizado para que o cliente alcance suas metas. Quem vai definir essas metas é o coach, que a gente chama, né? Que é o cliente. Então, esse acordo, esse processo entre duas pessoas, onde o coach facilita o caminho para que o coach atinja determinados resultados. Ele trará esse direcionamento para a gente. Gosto muito também, acho que até no coach de pontos fortes a gente ouviu essa analogia, que é parecido com um carro, onde quem está no volante é o coach e o coach está ali do lado, orientando, apoiando, motivando, por aí. Eu gosto dessa definição também. E uma definição que eu uso muito também é do coach como parceria, né? Onde você estabelece uma parceria de forma que o coach apoie o coach para a conquista, né, dos seus objetivos, que ele vai determinar com esse processo, né? Que ele vai escolher aí qual caminho que ele vai seguir, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana. E aí tem uma pergunta que me fizeram uma vez, que as pessoas acham que tudo é mais estruturado que né? Uhum. Mas quanto tempo, em média, leva uma sessão de coach, Elane? Assim, qual é a sua prática? Entre uma hora e meia, geralmente, né? Dificilmente dá menos de uma hora. Na verdade, minha nunca durou menos de uma hora. Então, é no mínimo uma hora a uma hora e meia uma sessão de coaching, né? E as pessoas, por isso que às vezes elas confundem um pouco com terapia, né? Porque terapia também tem essas sessões de uma hora e tudo. Mas o coaching, ele é totalmente diferente, assim. Você vai me direcionando, porque se você deixar, eu vou falando, Pode falar, não tem problema. né? Então, o que acontece? Tempo de duração de uma sessão é uma hora e meia. Geralmente, um processo de coach a gente faz 12 sessões, 10 sessões. Por quê? Porque ele traz aí, até no conceito que eu estava falando, eu gosto também de colocar a palavra competência, habilidade. Porque como que o coach ajuda o coach a chegar nesses objetivos? Desenvolvendo, refinando habilidades que ele já tem, e aí ele cresce essa habilidade, crescendo essa habilidade, ele vai alcançar mais facilmente o resultado que ele deseja. E durante o processo tem muito assim, a pessoa, como é o coach que vai dar o direcionamento final, como assim? Tem gente que pergunta também, tá, mas se ele chegou para você porque ele não sabe, como é que você vai falar que é ele que vai dar esse direcionamento? Porque é um pouco de erros, jogada de erros e acertos. Ele vai escolher um caminho, ele pode não funcionar, então aí o coach ajuda ele a descobrir qual é o segundo caminho. Então, tem até um desenho bonitinho no YouTube, né, que coloca dois bonequinhos, um ao coach, outro ao coach. De repente ele tá lá, ele cai. Aí o coach vai lá e dá uma ferramenta para ele, uma escadinha, daí ele vai sobe na escadinha. Então, assim, o coach vai estar dando aquele apoio, mas a vida é da pessoa. Não tem como. É diferente de um mentor, né? Um consultor que vai dizer: olha, eu sou um cirurgião cardíaco de muito renomado, eu sei como você faz uma cirurgia cardíaca, você que está começando. Então, você vai aqui, você pega isso, você faz isso. Não há esse comando do coach.
né? Ele vai realmente dar aquela base para que o coach decida, não ele, né? Eu acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm, né? Que é essa questão de com quem está o controle do volante, que foi o que você falou, né? É, E é muito importante as pessoas entenderem, né, que o processo é da pessoa. Quando a gente fala de apoio, é muito nessa linha de usar as ferramentas que a pessoa tem. Não adianta eu chegar com ideias e sugestões do que a pessoa pode fazer se a gente não trabalhar com a caixinha de ferramentas da pessoa, com as habilidades que elas têm. Porque senão vai ser uma coisa que funcionaria para mim, mas não necessariamente para o outro. Né? As uhum. experiências, os talentos, tudo que eu tenho é diferente do que da outra pessoa. Então, o que a gente precisa entender é que o processo de coaching é essa parceria no sentido de que a gente tem ali um objetivo claro, definido, e que a gente vai tentar ajudar a esse coach a estabelecer, né, quais são os passos, quais são as metas, quais são os desafios que ele vai enfrentar para ele conquistar esse objetivo, seja ele qual for, né? Seja ele um objetivo de liderança, se você estiver dentro de uma organização, ou um objetivo de vida, né? A gente vê isso muitos casos, né?